A gente abre a edição de hoje falando de eleições 2024. Ontem foi noite de debate aqui na Band. Os candidatos de São José dos Campos participaram de um confronto direto e que durou cerca de 2 horas. Recebemos os candidatos à prefeitura da maior cidade da região, proporcionando de forma democrática que os eleitores possam comparar propostas e projetos. Anderson Farias, do PSD. Nós sabemos o que nós passamos o ano passado com a falta de investimentos na Sabesp. Nossa cidade chegou a ficar quase 3 dias sem água, por 2 finais de semana sem água, né, nos momentos mais quentes da nossa cidade. Então, eu sou a favor da privatização, mas eu não concordo e deixei de votar e não votei a favor na prorrogação do contrato juntamente com a nova privatização, ou seja, com a nova concessão que o Estado está fazendo de forma privatizada, vendendo parte da Sabesp para investimentos. O que isso significa? Não concordo, porque o contrato que foi proposto e a prorrogação até 2060 não traz nenhum benefício para São José dos Campos. Lembrando, Wagner, São José dos Campos já é 99% já tem água tratada, 99% já tem esgoto tratado. Então, nossa cidade não pode ser penalizada perante as demais outras cidades que precisam de mais investimento. Por esta razão que eu me posicionei a favor da privatização, mas contra a prorrogação do contrato de São José dos Campos. Wagner Balieiro, candidato do PT. Nós precisamos melhorar e ajudar na segurança das escolas. Nós estamos tendo casos diários, problemas diários com relação à violência nas escolas. E é nosso compromisso. Nas reuniões que nós fizemos com os professores, com os pais de alunos, nós precisamos melhorar a segurança nas escolas, reforçar a vigilância eletrônica, reforçar o trabalho de vigilância patrimonial dos bens da prefeitura e trabalhar assim para que a gente possa ter a prefeitura fazendo a sua parte e, ao mesmo tempo, cobrando do Estado a sua parte também, dentro da questão da segurança, e fazendo a parceria com o governo federal, que será muito importante para a gente avançar no processo de segurança do nosso município. Doutor Elton, candidato do União Brasil. Ao mesmo tempo que uma cidade extremamente, falando de inteligente, mas ao mesmo tempo, por outro lado, não disponibilizando aquilo que é muito básico para o desenvolvimento de todas as crianças. É necessário que a gente também lembre do professor. A valorização do professor é extremamente importante. Eles cortaram, inclusive, o plano de carreira, dificultando tanto. E eu inclusive, acabei falando sobre isso de maneira bem importante. Como que um professor tão desmotivado e desvalorizado vai levar o ensino para dentro da sala de aula e ensinar o seu filho? Então, é importante que você, em casa, também entenda o quanto é importante a gente valorizar aqueles que levam a educação para os nossos filhos. E o professor Wilson Cabral, candidato do PDT. As boas políticas para a integração do esporte e a educação. Então, nós propomos aqui um plano de educação inclusiva e de esporte inclusivo, em que a gente integra todas essas políticas. Não é só o teatrão, não é só a Farmaconde, não é só algumas arenas do esporte. A gente tem que ter todas as escolas funcionando como espaços de esporte, esporte, lazer, esporte integrado à educação, educação participando dentro do currículo escolar, não a educação de tempo integral, né? Não a educação de contraturno, mas educação integral permanentemente, ou seja, a escola funcionando de manhã, à tarde e à noite com a comunidade, com os pais e no fim de semana também. E o esporte vai ser um eixo dentro dessa integração com escolas, a saúde. Importante a ligação do esporte com a saúde, porque ele pode estar inserido na atenção básica de saúde e prevenindo doenças, prevenindo internações, prevenindo outras questões. Então, a gente não pode pensar o esporte simplesmente segmentado e dizer, temos o programa Atleta Cidadão. Pessoal, lembrando então que o candidato Eduardo Cury, do PL, foi convidado para o debate. Representantes da coligação encabeçada pelo candidato participaram de todas as reuniões realizadas, mas não assinaram as regras. Uma nota enviada para a nossa redação por volta das 8 da noite, ou seja, um pouquinho antes ali do debate começar, assinada por um advogado da campanha, dizia que Eduardo Cury reconhece a importância dos debates para o fortalecimento da democracia e o papel do grupo Band Vale para as eleições. Mas alega que com o início da campanha na televisão em 30 de agosto, primeiro devem ser expostas as ideias para a população
para depois discuti-las. Disse ainda que participará de debates a partir dessa data. A Abandivale cumpre o papel democrático de convidar os candidatos aptos pela lei eleitoral a participar do debate. A cidade de São José dos Campos também conta ainda com o candidato Toninho Ferreira, do PSTU, mas pelo partido não ter a representação no Congresso Nacional exigida pela Justiça Eleitoral para pleitear participação, ele ficou fora do debate. E em dias de debates, a sede da TV Abandivale fica bem movimentada. São dezenas de profissionais envolvidos na organização do programa para que a gente possa levar a você um bom conteúdo numa transmissão de excelência. A terceira noite de debates foi acalorada. Reuniu os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. 5 postulantes com representatividade no Congresso Nacional foram convidados para o confronto. Porém, apenas 4 compareceram à sede do Grupo Abandivale na noite desta quarta-feira. O primeiro candidato a chegar foi o Dr. Elton, do União Brasil, junto com a vice Dulce Rita e os assessores. Em seguida, professor Wilson Cabral, do PDT, também acompanhado pela vice, Nádia Sade. Wagner Balieiro, do PT, e a vice Mariana Sassi foram os terceiros a chegar. Por fim, Anderson Farias, do PSD, chegou com o vice-coronel Wilker e com o vice-governador Felício Ramute. O candidato Eduardo Cury, do PL, não compareceu e enviou uma nota de justificativa. Às 10h30 da noite, o confronto começou. O primeiro embate do confronto aconteceu no segundo bloco entre Wagner Balieiro e Anderson Farias sobre a privatização da Sabesp. Como é que você, sabendo que é ruim, continuou a incluir São José nesse modelo de privatização da Sabesp? Olha, Wagner, primeiro eu defendo a privatização. Às vezes ao contrário do que você se contrapõe, mas quando está à frente você também privatiza. São José dos Campos vai perder 20% da receita que tinha com o contrato da Sabesp em função dessa privatização. O terceiro bloco começou um pouco mais quente, com o Dr. Elton questionando o atual prefeito, Anderson Farias, sobre os investimentos na saúde. Minha pergunta, por que prefeito não investiu num pronto-socorro odontológico? Por que não ampliou o hospital municipal? Nosso hospital municipal é portas abertas. Aliás, nosso hospital da Vila é o 5º maior hospital do estado de São Paulo pela sua complexidade. Voltou a esquentar com a resposta do professor Wilson sobre educação, referente a uma pergunta de Farias. Nós temos escolas municipais com IDEB que variam entre 10% e 45%. Ou seja, tem escolas que estão com IDEB muito baixo e outras que estão com IDEB razoável. Professor, faço aqui um convite ao senhor também para que a gente possa visitar uma escola. Que o senhor possa visitar uma escola nossa em São José dos Campos, que é a escola que nós estamos transformando em 5.0. Wagner Balieiro e Dr. Elton tiveram um embate sobre a valorização do servidor público. Elton, você esteve na Câmara e votou favorável à aplicação do desconto de 14% na aposentadoria do servidor. A sua vice faltou naquela votação. Como você explica essa contradição? Concordo com você sobre o fato de que os 14% hoje acabam sendo um alto custo para aqueles nossos aposentados que hoje pagam por causa dessa votação. O quarto bloco começou com o assunto segurança. Confronto entre Anderson Farias e Wilson Cabral novamente. E falou que São José tem um índice de segurança melhor que diversos municípios, etc. Quais são os dados que te permitem dizer isso? Primeiro, pelos índices nossos em todos os indicadores. Nós temos os menores indicadores dos últimos 23 anos. Aliás, a Secretaria de Segurança Pública do Estado começou a medir com os indicadores há 23 anos. Nós temos os menores indicadores. O que nos coloca nessa posição entre as cidades mais seguras são os próprios dados das Secretarias de Seguranças Públicas. Os candidatos preparados para participar do debate. Então, puderam apresentar suas ideias e eu acho que quem ganhou foi o eleitor, que viu aí as ideias de cada um e vai poder escolher o que é melhor para São José dos Campos. Durante 2 horas, os mais de 536 mil eleitores de São José dos Campos puderam conhecer de perto as propostas eleitorais de cada candidato. O debate foi marcado por assuntos importantes para a cidade. Parabenizar ao Grupo Bandeirantes pela iniciativa e por proporcionar para que a gente possa aqui, juntamente com os demais candidatos, falar do futuro de São José dos Campos. É um ato e um momento super importante da democracia. Eu acho que é extremamente importante, é um aprendizado para todos nós também, porque podemos discutir as políticas públicas,
Apesar disso, o tempo é muito curto para se apresentar tudo aquilo que pensamos sobre a cidade. Por isso que é tão importante escrever, ter um plano de governo. É uma etapa importante dentro do processo da democracia. A democracia que tem que ser valorizada em todos os momentos. Então, muito importante ter debates como esse para que a população conheça as propostas e conheça o que pode ser feito para melhorar a nossa cidade. O debate coloca todos no mesmo nível, né? Então, independente do aporte de recurso financeiro para as campanhas, aqui a gente está na mesma régua. Isso é muito importante. Então, a população pode conhecer as propostas de cada um pouco, né? Porque o debate também não proporciona um conhecimento profundo de todas as propostas. A cobertura das eleições continua, tanto com o debate de Ilhabela e também com o início das sabatinas de São José dos Campos. A partir de segunda-feira, nós vamos receber aí os 6 candidatos de São José dos Campos. Um por dia no Vale Urgente, então são 5 dias na semana que vem, depois a outra segunda-feira tem uma ordem, onde a gente vai ter uma entrevista com cada um de 10 minutos, eles serão entrevistados por mim, o tema é livre, a gente está preparando pautas de interesse da população para saber o que os candidatos pretendem caso vençam as eleições. É isso aí, debate, você já sabe, é aqui na Band. Nas ruas de São José dos Campos, olha só, o formato do debate da Band Vale foi aprovado pelos moradores. Oportunidade de conhecer melhor os candidatos e, claro, também as propostas. A Joyce mora em São José dos Campos há 5 anos. Para a vendedora, o debate dá oportunidade de mostrar as propostas dos candidatos à prefeitura. A maior parte das pessoas votam sem nem conhecer os candidatos. Elas votam sem nem ter conhecimento de uma base. Então é importante um debate. Quem assistiu ao debate dos candidatos à gestão da maior cidade do Vale do Paraíba aprovou o formato. É um pioneiro, ótimo. Um trabalho ótimo, bonito, acho legal. Ajuda bastante. Por isso que tem que ter o debate. Se não tiver o debate, você não vai saber qual é a expectativa das pessoas, que vai prometer alguma coisa para você. O debate com os candidatos à prefeitura de São José dos Campos é o terceiro de uma série de 9, destacando algumas das principais cidades da região. Saber em quem depositar um voto de confiança é o objetivo de um debate. Os moradores entenderam isso. Saber para quem vai votar, se ele vai melhorar, se ele vai complicar. Para nossa melhoria, né? Para a gente saber com quem a gente está votando, para a gente poder votar com mais certeza, né? E se você não assistiu ao debate, ele está disponível nas plataformas digitais da Band Vale. Acesse nossa página do YouTube, entre no portal bandvale.com ou então no aplicativo Band Play.